Fala, pessoal! Sejam todos muito DJ Camilota XP. Melhor, você só encontra aqui. Bem-vindos ao Desce Pro Play. É um prazer imenso recebê-los nessa noite sensacional que tá só começando, Murilo Show. Como é que você tá? E aí, minha queridíssima Camilota, salve, salve, minha família do Desce Pro Play. Sejam bem-vindos a mais um programa espetaculindo. E toda vez que a gente começa o programa, eu lembro a vocês que a gente tá sempre nas redes sociais de olho no que vocês estão mandando. Então, o que você faz? Vá na sua rede social, Twitter, Insta e afins, bota a hashtag Desce Pro Play e manda a sua ideia de convidado ou convidada. O que você achou do último programa? Dá ideias de quadros. A gente tá sempre de olho. Eu tô sempre de olho também nas minhas redes sociais, que tem gente me cobrando. Quando é que vai ter o Desce Pro Play? Mas tu já sabe. Terça-feira, 11h30 da noite. A pessoa ainda vem me cobrar, já sabe o horário, já sabe o dia, já sabe onde se encontrar com a gente na Rede TV, fechou? E, como sempre, com convidados esplêndidos. Sim. E dessa vez, Murilo Show, eu espero trazer uma pessoa muito importante mundialmente. Duvido. Eu tô com essa esperança. Eu duvido. Espero que eu isso vou aqui te falar, funcione direitinho. Das últimas vezes que eu usei esse controle, veio uma galera boa. Eu O controle voltou pra sua mão. É verdade. Então eu espero que você traga algum absurdo. Prometo não decepcioná-los. Vamos lá. No show, quer contar um 3, 2, 1? 3, 2, 1, vai! Eita! Caraca, já chegou mandando como? Que isso? Seja bem-vindo, Rodrigão. Rodrigo Teaser, que prazer imenso, meu Deus. Eu nunca duvidei pra cá do nada, você, como assim? Amor. Ai, aquele controlinho ali. Camilota tem um poder com esse controle sério, na mão. Sério, Camilota, sério. Esse controle de milhões. Um minuto. Do que? Da sua... Muito bom. Eu falei, muito bom. Eu pensei muito em quem eu poderia trazer e, óbvio, teria que ser essa pessoa maravilhosa. Vou fazer o seguinte, vou puxar a vinheta de um jeitinho diferente. Um desenrola, bate, solta a vinhetinha, vai. Vinheta boa de se ver e com dancinha. Eu quero puxar com dancinha porque hoje a gente vai... Hoje eu quero sair daqui, ó, só... E o meu sonho, a mim mesmo, a si próprio. A gente já entendeu, Murilo. É aprender o Moonwalk. Bora, gente. Você vai ter que... Você acredita? Hoje é o dia. Uma observação importante. Eu, na narração, eu narro alguns jogos. É verdade. Eu, na narração, quando um jogador retrocede, tipo, ele vai trocar... Campeonato de Frio, fazendo IBFF, o jogador foi avançar, tinha muita gente. Aí eu falo, Camilota mandou um Moonwalker porque... que deu ruim. Ele faz mesmo. Que incrível, amigo. Verdade. Cara, o Mike é referência em tudo que é lugar, cara. É, não tem falo. como. E você é cover do Michael Jackson, esse ícone, essa estrela que não se apaga nunca. É. E como é que foi, do nada, você se tornar cover? Cover é uma parada muito doida, né? Como é que você sabe que você tem dom pra fazer uma pessoa pelo resto da sua vida? Porque eu fiquei sabendo que você começou com 9 anos. Na verdade, eu comecei, era uma brincadeira. Na verdade, assim, eu era muito tímido. E aí, mas eu ficava em casa dançando, escondido no quarto. E minha mãe falou, meu, pra uma criança muito tímida, ficar dançando é uma coisa, é tão diferente. E aí ela começou a incentivar, tipo, vai alguém em casa dando, mostra. Aí vai na festa de algum parente, dança bota aí. o Michael pra ele lá. Aí, sabe assim, pra eu aprender a lidar com a timidez, porque eu era aquele tipo de criança que a professora chamava minha mãe, porque eu tinha vergonha de perguntar. Eu era nível hard, assim. E aí, brinca, um dia, com 9 anos, eu fiz uma apresentação num palco. Aí, pô, quando você faz um negócio que é pra tua vida, e você fala, esse é o lugar, me encontrei. Quando é pra ser, né? Aí, nunca mais eu parei, continuei fazendo isso, mas era um hobby ainda. Eu fazia pensando, quando eu tiver mais velha, eu vou ter que parar, eu vou ter que estudar uma coisa de verdade, séria. Aí eu fui ficando mais velho, falei, dá pra estudar coisas que tenham a ver com isso, e quando eu me tornar um adulto, aí sim eu paro pra trabalho sério. Aí quando eu me tornei um adulto, eu falei, isso acabou virando um trabalho,
eu vou fazer mais um pouco, quando eu envelhecer um pouco mais, aí eu vou ter que realmente me tornar um adulto responsável. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo e virou o que virou, né? De hoje realmente E o ser Rodrigo uma... está até hoje brincando de fazer uma quebra. Mas eu falo, isso é uma coisa que eu falo muito, tipo, é muito, eu não sei como é, assim, eu acho que hoje, talvez, até por esse lance do game e o lance dessa cultura que ela é mais recente na nossa história, mais pessoas vão acabar tendo essa relação, mas eu, vira e mexe, eu falo, cara, eu me divirto com a mesma coisa, tipo, o que me fazia me divertir quando era criança, hoje é minha profissão e é o que movimenta. A gente tem uma equipe fixa de 20 pessoas, mais uma equipe local. Caraca. E movimenta, sei lá, sabe? Esse final de semana mesmo a gente fez 3 shows e se somar os 3 shows foi um público de, sei lá, umas 7 mil pessoas. Caramba. Então, tipo, é uma brincadeira que você fala, até onde vai esse negócio? Não faço ideia. Mas, Rodrigão, quando foi o momento que você falou assim, virou a chave? Nossa, eu consigo ganhar a vida com isso. Você lembra? Você tem isso em mente? Na verdade, tiveram 2 momentos, assim, o primeiro momento que eu percebi que isso poderia ser levado a sério por pessoas foi assim, lá atrás, feira de informática, me chamaram para fazer apresentação em um dos estandes, e aí eram 10 dias de feira, eu entrava sei lá quantas vezes durante o dia para me apresentar. E eu não tinha computador, eu fazia o quê? Eu chegava umas 2 horas antes e pedia para os caras do stand me ensinar, para eu ter alguma relação com o computador, porque eu não tinha. A dona da empresa viu, quando acabou a feira, ela pegou e falou, você quer o teu cachê ou um computador? E o meu cachê não comprava um computador, a gente tá falando de anos 90, o meu cachê não comprava um computador nunca. Uhum. E eu falei, eu quero, óbvio que eu quero um computador. Ela falou, então você leva o computador. E aí a sensação de chegar em casa, a minha família não tinha condição de ter um computador, então a sensação de chegar em casa com o computador, porque eu dancei, porque eu me apresentei de Michael, foi uma sensação que eu falei, ué, então isso daqui, se eu fizer bem feito, eu posso merecer que isso seja remunerado, eu posso receber por isso. Então foi a primeira relação que eu tive com essa brincadeira. E aí eu comecei a entrar nessa pira de falar, então eu tenho que ter roupas melhores, dançar melhor, eu tenho que fazer cada vez melhor para eu justificar porque que eu tenho que receber. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, e aí acho que foi 2005, foi a primeira vez que eu falei, vou fechar um teatro. Você tomou a iniciativa de fazer isso meio que solo? Eu e minha mulher, a gente falou, vamos fechar um teatro. Caraca. E aí fechamos um teatro, imagina eu chegando no teatro, falei, não, eu quero fechar um teatro. Na época o Michael estava sendo processado. E o cara falou, mas ele está sendo processado. Eu falei, eu sei, mas ele vai ser inocentado. E todo mundo vai querer comemorar no show. E o cara falou, tudo bem, se der errado, não tem nada com isso. E aí, cara, a gente lotou o teatro. Aí eu falei, cara, então existe um lugar, sabe? Não é mainstream, não tá ali. Existe um lugar para esse público. Então, desde então, eu venho trabalhando para o público fã do Michael, que é um público que sempre existiu, é gigantesco. E obviamente, se renova, de certa forma, né? Muito, muito. E obviamente que depois que ele partiu, as pessoas redescobriram a obra do Michael, as pessoas revisitaram a obra do Michael, independente de qualquer polêmica. E aí, obviamente, a gente teve a oportunidade de fazer o show crescer ao ponto que é hoje, que é um show... Hoje é um show com banda ao vivo, a gente tem cenário, elevador, catapulta, laser, tudo. Explosão. Eu quero ilusionismo. Quero muito ir. Quando você vem para São Paulo, vem logo? A gente acabou de fazer São Paulo. Ah, não, faz de novo. Mas São Paulo, a gente... Não, ó, São Paulo e Rio são lugares que a gente faz a cada 4 meses, a gente faz um show e, graças a Deus, todas as vezes esgota. Que ótimo. E assim, pra mim é um negócio que nem eu falei, eu não sei até onde essa brincadeira vai, porque hoje o show é dirigido pelo coreógrafo original do Michael. Uhum. Os nossos últimos shows que a gente fez aqui contou com a presença do co-diretor musical do Michael. A gente já dividiu o palco com pessoas que tocaram com o Michael, então Você já esteve ao lado do Michael, de certa forma. Eu sempre brinco, tipo, que se tivesse uma máquina do tempo, se eu pudesse me deslocar no tempo e espaço, eu estaria do lado dele por conta desses encontros. Que incrível. Faz o seguinte, já passa a tua agenda aí, que no final do ano tá acabando, mas a gente tem tá agora... rolando alguma coisa, né?
Dezembro agora é uma época mais parada mesmo. A gente vai fazer agora, janeiro que a gente começa, a gente vai ter João Pessoa, a gente tem Recife, a gente tem... Natal. Eu nunca lembro do lugar. Mas é só entrar nas minhas redes sociais todas. Sim. O primeiro show de 2023 vai ser no Quiet, que esse ano pra gente foi um ano incrível, assim... A gente vinha plantando muito, e aí veio a pandemia, a gente precisou parar. Sim. E aí esse ano a gente fez muito show lá fora, shows assim que... Até além do que eu sonhava, sabe? Assim, a gente fez Broadway, Nossa. a gente fez Orlando, a gente fez Los Angeles, a gente fez Ásia, a gente fez Malásia, Singapura, Dubai. Absurdo. Foi lá pro Catar. Então, acho que vai ser um ano muito bacana ano que vem também. Eu queria aproveitar rapidamente, já que a sua digníssima estava lembrando a sua Ouvimos agenda. uma voz, né? Eu brinco que ela é a dona do show, porque é ela que sabe tudo. Eu só vou lá e... Então, Me eu queria apresenta. voltar só um pouquinho para você poder contar a história de como você conheceu ela. Porque para mim transcende qualquer coisa. Não, porque a gente se conheceu assim, eu fazia Michael, e ela é atriz, a Priscila é atriz, e ela interpretava Marilyn, interpreta de vez em quando ainda. E a gente se conheceu, eu de Michael, ela de Marilyn. E é um encontro inusitado. Com certeza. E aí rolou o encontro e tal, a gente trabalhou junto, fez o evento, e aí ficou aquela coisa meio, puxa, será? Será que... Acho que pinta um clima, mas... Por mais que eu tenha vencido a minha timidez, eu ainda era muito tímido, né? Aí eu ficava, será que... E aí o mais maluco é que um dia eu recebo uma ligação, que é a nossa madrinha de casamento, da Whoopi Goldberg, falando assim, pô, vai rolar uma festa. E, pô, a Marilyn... Priscila, né? A Marilyn falou pra eu te chamar. E eu, tipo, era novo na galera, né? Eu falei, pô, mas como assim? Meu, vai que vai ser legal, vai tá ela, vai estar o Chaplin, Jim Carrey. Então você pensa que era esse papo. E aí, pô, cara, aí a gente saiu, a gente se encontrou e nunca mais. Isso já tem 21 anos. Camilota, certamente isso daria um filme. Imagina um filme, o P. Goldberg, Jim Carrey. Aí você tem o encontro do Michael. Murilo Show dá sim um filme. Eu confesso que eu quero estar na primeira fileira quando esse filme for lançado, entendeu? Mas também dá um TikTok. A vida desse homem dá um TikTok 100%. Não, vários. Tá. Se possível, se ele puder ficar aqui o dia inteiro a gente gravando TikTok, seria milhões. Sabe o que seria legal? O que foi? Tá na hora da gente aprender alguma coisa, né? Eu acho válido. Chegou o momento de você ensinar pra gente esse moonwalk que a gente não sabe fazer. É muito difícil. Agora. Eu com Ó, esse eu sapato eu consigo não consigo fazer, fazer não, sentado, né? Eu acho Talvez vai ser difícil, mas... que- Vamos pra consigo outro fazer cenário. sentado. Vamos. Amigo, Por não, favor. não é sentar. Vamos pro nosso cenário meu aqui Deus. rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tirar a bota Tá, pra... fica mais fácil. É mais fácil. Tudo bem que a minha meia Eu tô preparando minha Uma meia. malemolência Ó. toda aqui, ó. bem bonita. O segredo é assim, pensa que é a mesma, é transferência de peso. Tá. Quando a gente anda, Tô tentando fazer isso faz um tempo. Esse negócio de transferência de peso aí, mas vamos lá. quando a gente anda, em algum momento a gente forma um L, tá vendo? O pé forma um L. Tá vendo aqui, ó? Sim. Forma um L. Aí você pensa você vai arrastar o pé que tá no chão inteiro e formar o L de novo, ó. Tá. Aí você arrasta L, arrasta L, arrasta L, arrasta L. O L dela tá minúsculo. Quando você vai repetindo esse movimento e vai diminuindo a pausa entre eles, você vai criando a ilusão do moonwalk, ó. O erro básico de quando a galera vai fazer o moonwalk é fazer isso aqui, ó. Normalmente a pessoa faz isso. E se É o você pé for de pensar trás, no né? movimento reverso, ninguém anda pra frente assim, ó. Justo. Verdade. Então é isso, o segredo é fazer isso aqui, ó. É sempre o pé que não tá em pé que vai pra trás primeiro. É, você tira o peso dele, né? O Exato. objetivo é tirar o peso dele pra... Aí, ó. Ah, consegui. Vai, Camila. Olha lá. É isso, Camila. É tipo isso aí. Vamos fazer a dancinha? Vamos fazer todo mundo junto agora? Vai. Lascou. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Caraca, calma aí, que até o finalzinho. Meu, esse é fácil, né?
Ai, quebrou. Meu Deus! Ela instalou o pé inteirinho os dedinhos. Eu ouvi! Vamos pro intervalo! A gente já volta! Eu juro que eu ouvi. Mano, ela instalou todos os dedos do pé. Natal tá chegando! Jingle Bell pra gente! E o Rede TV Plus quer presentear você. Nós vamos te dar um Volvo XC60 no valor de R$400 mil. E para concorrer a esse presentão, tá fácil demais. Acesse já o redetvplus.com.br ou capture o QR Code. Por uma assinatura de apenas R$5, você já vai estar concorrendo. E é tão fácil que pode ser feito até por Pix. Você concorre a prêmios diariamente. Assine agora para ter mais chances de ganhar no nosso programa Fidelidade. Esse Volvo XC60 pode ser seu. Você merece um carro de R$400 mil. O sorteio acontece na véspera de Natal, no Natal, durante o meu programa. Não deixe pro ano que vem o que você pode realizar hoje, gente. redetvplus.com.br. Sim, família, estamos de volta. Peço desculpas a vocês porque nem sempre temos notícias boas para dar. Depois dessa última tentativa de Rosebad, de Camelota XP, ela tá tentando botar os dedos do pé no lugar, família. Estamos de volta. Camelota, tá tudo bem? Então, a situação tá meio crítica aqui, mas a gente vai tentar botar na bota de volta. Rodrigão, eu Do acho que é o jeito que tá. seguinte, você ensinou Moonwalker, só que você não chegou a ensinar o Rosebad, ela quis fazer por ela. Ela já estava tão confortável Confiante. que ela foi no próximo nível. Deixa do jeito que tá, né? Vamos pro próximo passo, deixar pro Murilo. O Murilo arrasou, amigo. Adorei também. Eu? Foi muito bom. Ficou bom, ficou bom. Ah, tentei, né, irmão? Porque aqui é... Vocês sabem, aqui é muita gente por metro quadrado. Agora, meu camarada, a gente estava conversando sobre essas viagens que você fez. A quantos países, você já tem ideia de quantos países você foi com o seu show? Ah, não foi muitos, acho, não. A gente fez aqui perto, a gente já fez, tipo... Brasil inteiro, provavelmente. Não, né? Brasil inteiro a gente já fez. Aí a gente já fez Paraguai, Chile, aqui perto tudo, assim, México, Estados Unidos, República Tcheca, Singapura, Malásia, Dubai, Catar. Como é que foi no Catar? Não, Porque pô, no foi Catar agora, né? foi incrível, porque Pouca gente, né? foi nosso maior público e foi muito maluco, porque a gente tinha feito Dubai há pouco tempo e aí os caras ligaram, tipo, como é que tá a agenda de vocês, que vai chegar a Copa? E aí tem, né, o FIFA Film Festival, eles sempre espalham alguns palcos pelo mundo e tem o oficial, que é o país da Copa. E aí, pô, a gente queria o teu show pra abrir, pra ser o show de abertura do palco. Aí eu falei, será? E aí, pô, foi incrível, porque assim, os caras reproduziram o nosso palco, nosso cenário, tudo certinho. E foi muito legal, porque por ser o primeiro show, os caras estavam ali também naquela, né, puxa, tudo pode acontecer pro bem ou pro mal. Pode dar muita coisa certa ou dar errado. Então eles esperavam um público ali de 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, e deu 40. Arrasou como sempre. Não tem como. Vapo. Entregou tudo. Tem alguma coisa que tu pensa em algum lugar em específico que tu quer muito se apresentar, que você não se apresentou ainda? Ah, eu quero muito fazer show no Japão. No Japão. Nossa, eu tinha pensado no Japão. Sério? Juro por Deus, Porque que doideira. Japão, o Michael tem uma história muito especial com o Japão. Aham. O primeiro lugar que o Michael se apresentou em carreira solo foi o Japão. E Japão era um lugar onde o Michael tinha um público muito forte, muito fiel. Então o Michael saía em turnê, ele esgotava 5 estádios de uma vez. Aí viajava o mundo, voltava para o Japão na mesma turnê, mais 4 estádios. Então ele tem um público muito fiel no Japão e era um lugar que, enfim, né, tem essa importância para a história dele. Eu queria Então, muito... provavelmente, quando você for uma vez, você vai ter que ficar lá uma semana fazendo show 1 milhão de vezes para todos os fãs de Michael Jackson. Não vai ter como. Não, putz, eu espero muito realizar isso, não só por isso, porque eu sou de uma geração que os heróis japoneses são referência, né? Então, eu quero muito ir para realizar esses 2 sonhos, né? Eu tenho o mesmo sonho de
Quero ir pro Japão. Agora, falando em lugares que te marcaram, você é doido pra fazer show no Japão, mas eu queria saber como é que foi o seu contato com Neverland. Putz, cara, ali pra mim foi absurdo, assim, porque minha vida inteira eu sempre sonhei em conhecer Neverland, né? As pessoas, onde você quer ir? Quero conhecer Disney. As pessoas, cada um tem um sonho. Sim. E meu sonho era Neverland, eu queria conhecer Neverland. Quando o Michael se foi, eu falei, pô, acabou. Porque, né, acabou, não tem mais, não existe mais possibilidade. Acabou, ninguém... Você não entra na casa de alguém se o dono não te convidar. E a casa desde que ele se foi, ela é fechada, ela não é mais... Ela não se tornou ainda um lugar aberto à visitação e tal. E aí, por começarem a produzir um documentário, um diretor americano tomou conhecimento do nosso show, veio pra cá, assistiu, viu umas coisas, falou, cara, isso aqui dá um documentário. Começou a produzir esse documentário e tal. E eu tinha um histórico de visto negado absurdo, assim. Tipo, eu tinha um histórico de 7. Até hoje eu não tenho certeza se foi 7 ou 8. Mas foram 7 ou 8 vezes que me negaram o visto. Eu até brincava, eu falava, eu acho que é uma promoção. Tipo, tenha 10 negativas e ganhe um. E ganha um, ótimo. E aí, quando rolou de sair o visto, aí eu falei, cara, saiu o visto, a gente vai aí. E, pô, eu vou conhecer os lugares que o Michael viveu, nasceu e tal, mas vou conhecer as portas, né? Sim. E aí eu falei pra ele, pô, Neverland hoje pertence a um grupo, né? Um grupo de empresários e tal, e essas informações eu tinha. Ele falou, cara, você sabe que eu já fiz coisas pra esse grupo? Vou mandar um e-mail e tentar alguma coisa. E aí, tipo, eu falei, E aí eu já tava lá, a gente já tava viajando, já tinha visitado a casa que ele nasceu e tal. Aí, nunca vou esquecer, no sábado chega uma mensagem dele falando, cara, não me pergunte, autorizaram você a entrar em Neverland na segunda-feira, você vai entrar lá, te deixaram entrar, você vai ter direito a ficar lá 2 horas. Eu juro, eu não acreditava, assim. A Priscila, eu recebi a mensagem e eu acho que eu fiquei tão, tipo, eu caí assim que ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Tipo, ela achou que tinha alguém, alguém passou ruim. mal, alguém tá doente, isso aqui, e eu ficava tipo... E aí, cara, foi incrível porque a gente ficou 4 horas. Eu pude conhecer, assim, conheci a casa, eu conhecia o quarto secreto, estúdio, cinema, as instalações do zoológico, a instalação do trem, que ele tem uma linha de trem, quadra. E eu conheci tudo. O que tinha nesse quarto secreto, por ser tão secreto assim? Na verdade, lá nos Estados Unidos é bem comum, eles têm o quarto do pânico, né? Sim. Sim. Então o Michael, no closet dele, ele tinha uma paredinha assim, que ele tinha é tudo de madeira, aí ele tinha uma madeira falsa que saía, digitava um código, abria uma porta. Caramba! Dentro dessa porta ele tinha uma linha telefônica só para esse lugar, um cofre, um frigobar e o sistema de vídeo. Porque se algum dia Neverland fosse invadido, ele tinha como fugir para lá e ficar seguro e ligar para alguém. Agora, fala pra mim, qual é a sensação? Porque eu lembro de ter visto pela primeira vez, sempre muito foi falado, muita coisa sobre o Michael. Sim. Só que aquilo pra mim era o meu sonho. Porque, cara, você vai falar pra mim que você trazer os teus sonhos de infância. Irmão, eu queria ter uma casa com trem, com quadra, com isso, com brinquedo. Queria ter um fliperama dentro de casa. Como é que foi a sensação pra você? Cara, eu juro por Deus. Eu achei, quando falaram você vai entrar, eu achei que eu ia entrar, olhar a casa por fora e eles iam falar, gostou? Eu ia falar, pô... Tá ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu já tava ali, feliz da vida, o cara virar pra mim e falar assim, vamos entrar? E eu ficava, pode? Vamos. Aí eu entrei. E assim, eu via, eu já conhecia, de certa forma, a planta. De saber da planta mesmo. Eu conhecia a planta. Então ele falava, vamos pra cá. Eu falava, pro quarto? Aí ele falava, ué, mas como é que você sabe? Aqui? Aí eu falava, não, é o quarto. Ele falava, eu falei, vai poder entrar? Vai. Eu ficava, aí vai. Você pôde tirar foto de alguma coisa, não? O mais incrível é que eles me autorizaram a filmar, fotografar. Que incrível! Tudo. Você tirou foto a cada metro quadrado daquela casa. Eu tirei, eu tenho que confessar. Eu cheguei no quarto, eu falei, é um interruptor comum? É. Mas a vida inteira o Michael foi lá e fez... É óbvio que eu vou ter que tirar uma foto desse interruptor.
Tem um corrimão na escada? É um corrimão comum? É óbvio. Mas a vida inteira o Michael... É óbvio que eu vou ter que dar um close nesse corrimão. Então, assim, Cada detalhe, né? eu tirei cada detalhe. E aí eu lembro, o cara tava lá fazendo documentário. Aí a única coisa que... Foi muito engraçado, porque tava filmando tudo. Eu falei... Aí quando foi no banheiro, eu falei, banheiro não. Falei, banheiro a gente não vai registrar, porque o banheiro dele é pessoal, ele não ia gostar. Aí o pessoal ficou meio... Tipo, é uma piada. Eu falei, não, ele não vai gostar. Não vamos filmar banheiro. Banheiro não. Mas Sei lá, isso. acho que ele não ia gostar. Muito bom, cara. E aí e teve uma coisa também muito engraçada quando a gente chegou no quarto, porque os móveis pessoais mesmo, eles estão todos guardados em storage, né, em galpões e tal. E aí eu perguntei, onde ficava a cama? Ele falou, ficava aqui. Eu falei, beleza, posso deitar? Aí o cara, né, o responsável de Neverland falou, no chão? Eu falei, é. Aí eu deitei, aí eu falei, eu só vou deitar. Aí eu falei, vou fechar o olho e aí vou abrir pra saber a primeira coisa que ele via quando eu acordava. Aí eu fechei e deitei. Cara, que animal. Muito louco. Essa sensação. É muito espírito de fã. Dá pra ver aqui o quanto E aí, você... cara, conforme a gente ia pra um lugar pro outro, de um lugar pro outro, aí eu falava pra Priscila, eu falava, meu, será? Eu falava porque de verdade, eu pensava isso, eu falava, será que eu tô sonhando? Eu falava, eu tô com medo de acordar. Porque se eu falava pra ela, eu falava, eu tô sentindo tão real isso daqui, que se isso aqui for um sonho, eu vou acordar frustrado. Aí ela falava, não é um sonho, para. Cara, que doideira, não. Porque assim, sério. esse cara que andou com a gente, ele foi o caseiro, ele cuida até hoje, na verdade. Quando a gente foi fazer o show lá, ele foi com a família assistir, foi um encontro maravilhoso, assim, muito emocionante pra mim, pra ele. E ele é o cara que ele cuidou, ele trabalhava em Neverland antes de ser Neverland. Quando o Michael comprou a casa, ele já era o caseiro. Sim. E ele conta que quando o Michael chegou, o Michael pegou, passeou com ele, e aí ele falou que o Michael falou assim, perfeito, eu já sei onde eu vou querer o zoológico, o cinema, a estação de trem, o gazebo, ele foi falando. E o cara ficava assim, ó. E ele falou, e o Michael construiu tudo isso lá. Então, esse cara trata até hoje essas coisas com muito amor, sabe? Então ele contava histórias assim... o Michael tinha lá um parque de diversão com montanha-russa, com tudo, mas aí ele tinha uma tirolesa. E aí a tirolesinha ali era um dos brinquedos favoritos do Michael, e ele contava, no dia da tirolesa era incrível, porque eu puxava o Michael, e o Michael falava, again! Aí eu puxava o Michael... Cara, que animal! Aí você vê isso e você fala, cara, que loucura, é uma coisa simples, boba, mas tá ali, sabe? Segura todas essas informações quentíssimas que eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar desesperado igual a mim. Eu tô amando ouvir. Vamos pro nosso intervalo. A gente já volta com muito mais sobre tudo da casa de Michael Jackson. Fala pessoal do Desce Pro Play, Rodrigo Teaser. Meio rouco, porque esse final de semana foi final de semana de show. Casa de colecionador, vocês sabem como é, tem coleção espalhada em tudo que é lugar. Mas eu coloquei o principal aqui para mostrar para vocês. O meu item principal, o pedaço da história, obviamente, é esse item aqui. A jaqueta que pertenceu ao Michael, a jaqueta que o Michael vestiu. É o meu item mais valioso. Mas eu tenho também um outro item muito importante. Foi um presente, uma honra poder trabalhar com o coreógrafo do Michael Lavelle Smith. Ele que tem 5 VMAs e me presenteou com esse VMA aqui original, pesado, que é o VMA de 1994-95 pela coreografia de Scream, que é um videoclipe do Michael com a irmã dele. Tem boneco dos anos 80, 90, tem de 2000. Isso daqui é um molde original do rosto dele. Esse molde era feito e a partir desse molde as próteses de látex eram feitas para ele usar. No caso aqui, videoclipe Thriller, ali o filme The Wiz. O dia que mudou minha vida, os 2 ingressos dos 2 shows do Michael aqui no Brasil, Morumbi, 1993, ingressos originais, fita cassete, rádio AM, FM, rádio AM, tudo funcionando, tudo no lugar, uma coleção muito bacana, muito rara. Esse é um item maravilhoso. Isso aqui é uma estátua de porcelana muito sensível. Foram fabricadas apenas 1000. Esse aqui é o protótipo
que o Michael não aprovou para venda. O Michael achou que era uma estátua que não era interessante que fosse feita. Então, estima-se que tenha sido fabricado em torno de 100 e poucos. Aqui é uma parte da coleção. Lá no escritório eu guardo CD, vinil, VHS, livro. E como eu falei, casa de colecionador é assim. As coisas ficam espalhadas pela casa inteira. E espero que vocês tenham gostado de um pouquinho aqui da minha coleção. E estamos de volta com o nosso Desce Pro Play. Rodrigo Teaser está aqui e que coleção absurda, meu amigo. Valeu. De Eu gosto respeito. demais. Pra mim, é meu xodó, minha coleção. Agora, minha curiosidade fica. Tem algumas coisas ali que são icônicas. Sim. Como você conseguiu? Então, a jaqueta, eu vi num leilão, e aí eu lembrava da história toda da jaqueta, quando ele esqueceu aqui e tal. E aí eu pedi pra pessoa, falei, olha, se você é o dono original da jaqueta, você tava num site gringo, né? Eu falei, você vai entender português, e eu não podia dar meu contato, eu falei, procura o meu nome no Google, que você vai conseguir falar comigo. E aí, 3 horas depois ele me chamou, começamos a conversar, e aí acabou que o leilão não foi pra frente. E aí, cara, a gente acabou conversando, e ele falou, pior coisa que eu fiz foi pesquisar sobre tua vida, porque agora eu acho que essa jaqueta tem que ser tua. Compra essa jaqueta. Eu falava, eu não tenho como comprar. Tipo, eu não tinha como comprar mesmo. Porque, ele tava negociando com uma hard rock lá de fora. Nossa. E aí, na época, eu não tinha condição nenhuma de competir. Ele falou, então... Aí ele fez um acordo comigo lá, ele falou, fica com essa jaqueta, que se essa jaqueta for vendida pra alguém que não for você, eu vou me sentir mal. E aí, eu acabei ficando com a jaqueta. O VMA original que eu tenho é um presente do coreógrafo, que ele veio pra cá dirigir a gente, e aí a gente fez alguns shows juntos aqui, fez lá fora, e aí em uma das ocasiões que ele veio, ele trouxe o VMA original e ele falou, né, cara? ele é um dos mais premiados da história, né? Ele tem 5 VMAs, um deles é esse, ele falou, eu acho que se acontecer alguma coisa comigo amanhã, esse prêmio tá bem guardado por você. E aí, tá comigo lá. Eu brinco que eu só sou o guardião. Eu estou arrepiada. Eu falo que eu sou o guardião do VMA. Eu estou realmente arrepiada. Se algum dia ele pedir de volta, eu vou devolver, porque é um VMA, né? E o resto são coisas que, cara, eu tô sempre ali pesquisando, em site, eBay e tudo mais. Soube aí por aí, aqueles passarinhos coloridos, que me falaram que esse maravilhoso coreógrafo, que não trabalhou com Michael Jackson, trabalhou com Beyoncé, trabalhou com Vanessa, todo mundo. Ele prometeu, de repente, mais algumas coisinhas aí. É real trazer mais algumas coisas pra você? Cara, na verdade ele já me trouxe muitas coisas, assim. Ele me trouxe vídeos inéditos, materiais de ensaios. Tem coisas que eu já pude até dividir com a galera na internet. Tem coisas que, por questões legais, ele me mostra, mas eu não posso dividir. Então, sempre que vem alguém assim da equipe, divide com a gente muita coisa, sabe? Agora mesmo a gente fez alguns shows com o backing vocal, que foi co-diretor musical do Michael por 20 e poucos anos. Então esse cara é o cara que ensaiava a banda no início da turnê, para quando o diretor musical chegasse já tá tudo no lugar. Então o que esse cara conhece de informação, de bastidor, de como o Michael queria que tal instrumento soasse, como o Michael queria que o arranjo fosse. E por quê? Porque tem coisas que eu faço todo tipo de pergunta, né? Por que a música começou Por que no primeiro show da turnê a música era assim, no último era assim? Por quê? É igual criança. Aí, é igual o burro cara, do Shrek. Por quê? E sempre tem um quê? porquê, cara. Sim. Tipo, porque, tal hora, o Michael achava que tal parte da coreografia estava muito estendida, não tinha sentido, ele quis cortar, em vez de coreografar mais coisa, diminuiu a música. E eles falaram, mas vocês estavam na estrada, na turnê, como é que era? Puxa, se não me engano, a gente estava em tal país e a gente foi pro estúdio e a gente teve lá uma semana pros shows de tal lugar. Sempre tem uma história. Aí você fica tipo... Eu acho loucura que, tipo assim, a gente fica emocionado... Opa! Oi! Oi, meus amiguinhos. Como é que você tá? Eu sou ilusionista também. Nossa, faz tempo que eu não te vejo, hein? Mas é que você nem vem embaixo da escada aqui. O pessoal às vezes vem, joga uns livros velhos, uns baldes, e nem me lembra que eu tô aqui.
Ai. Ei, Rodrigo. Tudo certo. Ô, Rodrigo, eu queria fazer uma perguntinha pra você, se você me permitir. Pode? Eu tô estudando a humanidade, né? Já há algum tempo eu venho observando vocês, seres humanos. E uma pessoa que me chamou muita atenção foi o Michael Jackson. Eu queria que você explicasse o que significa o Michael Jackson para a humanidade e para você também. Qual o peso de uma biografia tão extensa quanto a do rei do pop? Uau. Esse é o Agrela, só pra te apresentar. Sim, esse prazer. É o nosso ET que diz que tá num cárcere privado debaixo da escada, mas... Cara, pra mim, eu sempre brinco que a minha mãe me deu a vida e o Michael me deu o rumo. Porque eu não sei o que eu faria se eu nunca tivesse descoberto o Michael. Eu acho que a gente não consegue fugir do que a gente nasceu pra fazer. Mas eu descobri música, dança, arte através dele. E a forma como ele coloca isso e como ele divide isso com o mundo é uma coisa que eu me identifico e é uma coisa que eu tenho como o lugar ideal, sabe? Ele é um cara que... Você pode conversar com pessoas que eram funcionários dele em casa, ou gente que dividiu o estúdio, ou gente que viajou o mundo com ele. Todos eles falam da forma como ele era como pessoa. Óbvio que ele era um cara profissional, rígido, mas ele era um cara que sabia tratar as pessoas, ele era um cara que se preocupava em como tratar as pessoas. E eu acho que a forma como ele coloca a obra dele em serviço da humanidade é uma coisa, eu acho que é inspiradora, porque a música, a indústria, sempre vai ter alguém que vai ter que quebrar recorde de disco, sempre vai ter que ter alguém que vai quebrar recorde de vendagem de ingresso. Isso é da indústria. A indústria, ela se adapta para toda hora surgir alguém assim. Mas pessoas que inspirem outras pessoas, você não fabrica. E o Michael, ele é esse tipo de cara, porque ele se foi já tem 13 anos e eu viajo o mundo fazendo o que ele criou lá atrás. As pessoas olham no palco e se encantam com coisas que ele criou há 20, 30, 40 anos atrás. Pra mim, ele é esse cara que eu... Obviamente, eu sei que eu vou ter que parar de fazer isso que eu faço um dia, porque o corpo não vai aguentar, mas é um cara que vai me acompanhar até o fim da minha vida. Me fez companhia até hoje e vai fazer pra sempre. Adorei! Eu adorei sua resposta. Valeu. Muito sensível. The way you make me feel, you really turn me on. Obrigado, Rodrigo. De nada. Esse é Agrela, meu amigo. Eu mereço, senhor Agrela. Beijo, Agrela. Até mais, meu querido. E, ó, fiquei sabendo que você também, além de trazer toda a sua expertise e toda a sua história pra gente, você trouxe jogos. É, o que eu falei, pô, tem a ver. Não são jogos tão tecnológicos, né? Mas você trouxe uns joguinhos Trouxe. pra gente. Você pode pegar pra gente? Vou pegar, deixa eu buscar ali, vou pegar. Olha isso. Meu amigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô É porque 8 jogos diferentes. As pessoas normalmente, quando a gente fala do jogo do Michael, do Moonwalker, as pessoas normalmente conhecem a versão do Mega Drive e do Master System. Sim. Que são as versões, Coisa linda. são muito famosas. Mas é um dos jogos mais multiplataformas. Porque, ó, esse daqui é de um console chamado Amiga. Esse aqui é Atari. Nossa, Atari já conheço. Esse daqui é um console chamado Amstrad. Ele lançou para vários consoles e a gente Sim. não tinha muito... Eu não fazia ideia. Esse aqui é de um console chamado Spectrum. Caraca. Esse aqui é CBM. Esse Caramba. aqui MSX. Cada um é um console diferente. Alguns são disquetes, alguns são fitas. E esse daqui, por incrível que pareça, esse aqui é um dos mais raros. Meu Isso aí, ó, é uma Gente, fita. é uma fita. É, Não, uma fita. esse daqui é uma fita. literalmente. Fita. Fita? Fita. Fita. São Que consoles absurdo. diferentes. E esse daqui é um dos mais raros, porque Olha não isso, gente. teve lançamento... a SEGA tinha um portátil, né, acho que nos anos 90. A SEGA tinha um portátil chamado Game Gear. E não teve lançamento de Moonwalker para Game Gear, mas
foi feito na época um pirata, então é muito difícil achar o pirata. Esse daqui pra garimpar foi difícil. Caramba! E aí é o piratinha do Game Gear. Você tem até o piratinha. Gente, olha, ele tem o piratinha. E aí, do jogo. além disso, obviamente, tem a versão do arcade, que é muito famosa também, né? Aí eu trouxe essa coleção dos jogos que eu falei, isso aqui tem a ver com o programa. Legal. Coleção é top. Mas como é um jogo, a gente gosta muito de jogos, independente de idade do jogo, agora falta você ensinar a gente esse jogo, né? Se você ensinou o Moonwalk na vida real, eu quero que você me ensine o Moonwalk no jogo também. Faz tempo que eu não jogo. Mas vai ter que ensinar. Não tem problema, eu quero aulas. Aulas, porque eu te garanto que meu Moonwalker no jogo vai ser melhor que meu Moonwalker. Isso você pode ter certeza, Murilo. Com certeza, de todos nós. Tá humilhando meu Moonwalker? Vamos Você jogar, tá humilhando vambora. meu Moonwalker? O game Moonwalker foi lançado em 1990 pela SEGA, baseado no filme homônimo de 1988, ambos estrelados pelo rei do pop, Michael Jackson. Foi lançado para diversos consoles, incluindo Mega Drive e arcades. O jogo traz vários cenários inspirados em Smooth Criminal, onde Michael Jackson precisa salvar crianças de gangsters ao longo dos mapas. Com estilo beat'em up, em plataforma, o game conta com várias músicas icônicas, poderes mágicos e um especial onde o nosso protagonista faz todos dançarem, como nos clipes e shows. É um jogo maravilhoso, que conquista qualquer um que já tentou dançar ou mesmo solfejar uma das linhas de baixo mais lembradas de todos os tempos. Ganha com honras uma salva de... E nosso selinho desce pro play. Você já zerou esse jogo, né? Eu já zerei, mas... Quantas vezes você já zerou esse jogo? Eu zerei algumas, mas eu tenho que conversar que já faz um bom tempo. Primeiro me explica, teclinhas, o que Michael faz. Ó, essa tecla, o botão que ataca, o botão pula e o outro, esse botão que gira, se você segurar, é o botão do especial. Legal. Digamos assim, ele vai botar todo mundo pra dançar. Se você vier uma gangue, é muita gente pra você bater, é melhor você chamar a galera pra dançar. E ele tá salvando as crianças, é isso? É, porque ele segue, na verdade, a história do... Ele segue a história do filme. Sim. O Michael, na verdade, o projeto Moonwalker é um projeto que começou... Antes da turnê Bad, ele começou a produzir o filme. E aí, durante a turnê, ele foi produzindo o filme e o jogo. E assim que a turnê acabou, foi lançado o filme e o jogo. Então, foi um projeto, assim, de muitos anos de trabalho. E o que encabeçou, que é, digamos, o trabalho principal, é o clipe que você falou, justamente, que é o Smooth Criminal. Que é esse aqui que a gente tá... Sim. Do jogo aqui. Vai ter a hora, digamos, da briga. Aqui, ó. Aí vem o macaquinho, que é o Bubbles, é o macaquinho dele. O Michael tem o macaquinho Bubbles. E aí ele vai te indicando pra onde você tem que ir, ó. Ah, legal! Ó, esse daí é o vilão do filme. E aí vai vir uma galera, ó. Uma galera? Aí ao invés de você bater na galera, ó, você chama a galera pra dançar. Bom demais! Bom demais, mano! Cara, muito da hora. Aí você chega na menininha, ó. Camilota, quer tentar jogar uma? Aí. Eu? Pode ser. Tenta, Camilota, passar essa vergonha aí. Pode ser. Ele não dançou. É porque você... você... tem que abrir as portas. Como é que abre as portas? É, pra cima, põe pra cima. Ah, tá. Ai, Filho da mãe! Realmente Ele foi um subiu pra mim, combo. porque eu não sei subir, Aí é mais difícil, é mais complexo, vamos lá. Camilota, você não! precisa... O que é isso? Me ataca também? Ele me atacou! Agora eu vou fazer o meu... Calma aí, deixa eu ver, ó. Ai, meu Deus! Eu não descobri ainda. Ih, voadora. Esse é o outro. Nossa, eu consigo... Eu tô mandando na sequência de... Ah lá, eu desapareço e dou bicuda, filho. Mais uma criancinha, O do gente. desaparecer é porque ele foi atacado, né? É. Nossa, eu dei uma bicuda da escada. Calma aí, Foi. tem a última porta ali. Eu queria só dar a rodadinha.
Como é que foi assistir o filme do Mohawk e o lançamento do jogo? Na época você já tinha jogado? Você comprou o jogo pra jogar ou não? Na época eu não tinha Mega Drive, eu tinha Master System, que era uma versão mais simples. Mas eu lembro que, tipo, é muito incrível, porque você assistir o cara no cinema, você ser fã de um cantor e ver ele no cinema já é uma experiência maluca. Aí você vê aquilo que você viu no cinema num videogame, pô, eu lembro que eu era moleque e eu falava, cara, o Michael tem essa coisa meio de se colocar quase no lugar de um super-herói, né? Porque, pô, tem briga de gangue, ele separa, vem zumbi, ele separa, vem gangues, ele vira nave. Ele tem essa coisa meio do super-herói. Então, o videogame, eu lembro quando eu era criança, pelo menos, o videogame, ele coloca o Michael nesse lugar definitivo, né? Sim. Tipo, ai, caramba, teu jogo. Porque não tem aqui, eu não sei, que eu saiba, não tem outros artistas, outros cantores que tenham jogos. A gente tem jogos tipo Def Jam, que são alguns cantores de rap, hip hop, de luta, mas não é um jogo próprio de um deles. Porque no caso do Michael é um jogo meio que desenvolvido nesse universo do filme, que já é um filme também maluco, também o filme é bem doido. É uma colagem de coisas. Rodrigão, eu tenho uma dúvida do seguinte, como é que você divide hoje a sua carreira de cover do Michael Jackson com a sua carreira na música? Porque você é um músico, você está crescendo esse seu lado também, porque você é multitalentoso. Como é que você consegue dividir isso hoje? Na verdade, hoje, assim, o show eu brinco que ele é quase um organismo vivo. Ele cresce, cara, sozinho, é muito bizarro. Porque a gente volta numa cidade, tem mais público, e aí quando você volta o show é maior, e aí você tem mais... O show tinha um elevador, eu achava a coisa mais incrível. Uau, meu show tem um elevador. Hoje o show tem 2 elevadores, catapulta, tem um monte de coisa. E aí figurino diferente, aí tem figurino que acende em LED. E aí ele vai crescendo e tal, então eu acho que ele meio que vai caminhar. E aí o trabalho autoral, ele precisa de uma atenção diferente, porque é um trabalho... É o meu trabalho de cara limpa e, obviamente, que tem a influência musical do Michael, mas é músicas minhas em português, então precisa de um cuidado, de um carinho. Então eu tenho focado mais nisso. Que é uma coisa que eu comecei a dividir com a galera que me segue muito despretensiosamente. Porque eu tinha muito medo da galera... eu tinha medo mesmo da galera fazer um comparativo e o julgamento e ver aquilo ser ruim pra mim. Então, eu comecei de forma, tipo, eu gravei a primeira música, o primeiro clipe, eu falei, galera, tipo, não fiz um lançamento. Eu não fiz um lançamento. Eu falei, pessoal, se liga, não é que eu gravei uma música, um clipe, tá aqui, né, ó, se quiser ver, pode ir lá. Se não quiser, pelo amor de Deus, nem e aí liga. A galera começou a pedir no show isso. Ah, legal. E aí aquilo pra mim foi incrível, porque eu sempre gostei de terminar o show sem estar de Michael. Isso é uma coisa que, pra mim, é importante. Eu gosto de terminar um show, eu tenho 1 minuto durante um solo da banda para eu tirar a caracterização e voltar de boné e cara limpa. E eu sempre gostei de encerrar o show assim. Então, quando a galera começou a pedir a música, eu falei, meu, faz todo sentido pra mim. E, pô, tô muito feliz com a forma que a galera tem recebido o som. Fiz recentemente pela primeira vez no show. E foi muito legal, porque ainda é pra mim uma novidade quando a galera canta junto alguma coisa. Porque você tá lá fazendo Michael, todo mundo sabe tudo. E aí quando você canta uma música sua no final, eu sei o meu lugar ali. E aí que eu fiz, a galera cantou, eu falei, caraca, a galera cantou. Tipo, é uma emoção diferente. Né? Você fala, essa é a sensação quando a galera canta uma música que você compôs. É muito legal isso. Que animal. Faz o seguinte, Rodrigo, passa as redes sociais pra quem não te conhece, obviamente, pra galera que te conhece, saber aonde te encontrar, porque eu sei que você vai ter muitos shows pela frente ainda, né? Quero agradecer pelo papo, pelo carinho, pela recepção. Incrível. Eu espero vocês no show. Com certeza. Se não forem, vou voltar, vou vir aqui, vou buscar. Eu quero muito. Todas as minhas redes são Rodrigo Teaser, né? Rodrigo T-E-A-S-E-R. Rodrigo Teaser, todas elas sou eu mesmo que cuido, eu mesmo que respondo, eu mesmo que brinco lá com a galera. Eu gosto muito disso. Eu gosto de interagir. Todo mundo é muito bem-vindo. Graças a Deus eu tenho muito poucos haters, mas mando um beijo pra vocês também. E é só chegar e a gente se diverte junto lá. Que é isso, cara. Eu acho
A rede social, ela me propiciou chegar num lugar que era um lugar só de artistas mainstream, né? Que é o cara que vendia muito disco, tocava muito em rádio, então esse cara tinha oportunidade de lotar uma casa de show. E a rede social ali, da minha interação com os fãs do Michael, me proporcionou montar esses shows, esgotar casas de shows. Então, pra mim, esse contato com a galera é, cara, vital pra que isso possa continuar. Então, qualquer rede é só chegar e me chamar que eu tô lá. Rodrigão, muito prazer, muito foi sucesso meu, na tua de carreira. verdade. Próximo show em São imenso. Paulo. Eu sei que janeiro eu tô vai pra um monte de país, mas quando tiver de novo em São Paulo, a gente vai. Esperarei. Desce pro play em peso por lá, com toda certeza. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, meu amigo Murilo Show. Um beijo pro pessoal de casa que assistiu esse programa sensacional. A gente se encontra no próximo Desce pro Play. Beijo! E aí, amiguinhos, vocês me viram no programa de hoje? Então vamos conferir. Saber que é real significa que você precisa tomar uma decisão. 1. Continue negando isto. Ou 2. Faça algo sobre isso. Jessica Jones.